Não estranhe quando o fogo ardente surgir no meio de você. Por que não estranhe? Porque você já devia saber que o cristão está sujeito a isso. Você devia saber que se você vai seguir Jesus Cristo, as perseguições virão, a provação virá, a dificuldade vai bater na sua porta. Então não estranhe, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo com você, porque desde o começo Jesus Cristo diz: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A vida do cristão, ela é marcada pelo sofrimento, pela dor, pela provação, pela dificuldade, pelas contrariedades, às vezes até mais do que os próprios ímpios. Às vezes Deus nos dá um refresco e um período de paz, de tranquilidade, louvado seja Deus por isso. Mas e se nós estamos passando por esse período, é para levantar a mão para o céu e agradecer. Mas a história da igreja cristã é uma história de sofrimento, de perseguição. Agora mesmo nós temos irmãos sendo massacrados nos países muçulmanos, perseguidos em regimes comunistas, passando por dificuldade em outros países pós-cristãos. E no Brasil nós temos essa liberdade que nós temos aqui, e a gente talvez não percebe, né, a seriedade do que está sendo dito aqui. Pedro está dizendo, primeira coisa para eles: não estranhem o fogo ardente quando o incêndio começar a queimar no meio de vocês. Como se uma coisa extraordinária estivesse acontecendo. O sofrimento não é algo extraordinário na vida do cristão, é o ordinário. O extraordinário é a tranquilidade. Isso é que é o extraordinário. Né? Mas o sofrimento é o ordinário, é a porção comum que nós temos aqui nessa vida, marcada pelo pecado. Né? Por isso é bom lembrar, o fim está próximo. Né? Um dia isso tudo vai acabar. Segunda orientação de Pedro. A segunda orientação dele tem a ver com o entendimento do porquê essas coisas acontecem. Aí, no verso 12 ainda, ele diz que esse fogo ardente que surge no meio de vocês é destinado a provar-vos. Ele já tinha falado disso, lembram? Lá no capítulo 1, volta aí comigo. Ele diz no verso 6, vocês nisso exultais na salvação, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ora, Pedro já tinha usado essa figura de que a nossa fé é provada pelo sofrimento, da mesma forma que o ouro é purificado pelo fogo. Ele está voltando a esse tema aqui. Irmãos, não estranhem a provação que vem como um fogo no meio de vocês, porque o alvo dela é provar vocês, é depurar a fé de vocês, é tirar da fé de vocês os elementos impuros, da dúvida, da incerteza, do questionamento, é fortalecer a fé de vocês, que vale mais do que prata e do que ouro. Então entenda qual é o propósito do sofrimento. Terceira orientação está aí no verso 13. Em vez de ficarem entristecidos ou ressentidos, estranhando aquilo, né, eles deveriam se alegrar. Verso 13, pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. De que maneira aqueles cristãos poderiam se alegrar no meio daquele intenso sofrimento? Eles poderiam lembrar que o Salvador deles morreu por eles e sofreu por eles. E que da mesma forma que Cristo sofreu, morreu e depois foi exaltado e vitorioso, eles, como seguidores de Cristo, unidos a Cristo, seguiriam o mesmo padrão. Primeiro o sofrimento, mas depois também a exultação e a glória. O fim está próximo. Então, vocês estão unidos a Cristo. Da mesma forma que Cristo primeiro morreu para depois ser exaltado, vocês primeiro vão sofrer para depois receber a glória. Por isso, se alegrem, porque vocês são coparticipantes ou participam juntamente com Cristo nos sofrimentos. E da mesma forma também, quando Cristo se revelar, final do verso 13, o fim está próximo, não é? Quando ele vier em glória, que é o fim de todas as coisas, vocês também se alegrarão, exultando. Se alegram agora na expectativa, e quando ele vier, o fim de todas as coisas, vocês vão se alegrar de verdade. Ou seja, aguenta, irmão, fica firme aí, só mais um pouquinho, continua. Lembra do Senhor, como ele primeiro sofreu antes de ser exaltado. Lembra que você é coparticipante com ele dos sofrimentos. Quinto lugar,
Assim, ainda dentro dessa orientação, do verso 14, no verso 13, alegrai-vos na medida que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Logo em seguida, continuando o pensamento, eles deviam lembrar, ainda pensando nessa alegria, de que eles eram, na verdade, bem-aventurados por sofrer por causa de Jesus. Verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, era essa o sofrimento, não é? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de Cristo e de Deus. O Espírito da glória e de Deus. Jesus Cristo tinha dito, bem-aventurados aqueles que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Pedro está dizendo então, que se vocês estão sendo injuriados por conta do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. E ele acrescenta essa frase muito interessante aqui, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A figura que Pedro está usando aqui é da Shekinah, a nuvem da glória do Antigo Testamento, quando ela descia sobre o tabernáculo, ou quando ela descia no alto do Monte Sinai, ou quando ela enchia o templo durante as ministrações, indicando a presença gloriosa de Deus aqui. O contraste é esse. O mundo está perseguindo vocês, mas o Espírito da glória de Deus repousa sobre vocês, como vocês são o templo do Espírito Santo, a casa espiritual, a moradia de Deus. Então o Espírito da glória e de Deus, ele repousa sobre vocês, por isso vocês são bem-aventurados. É difícil a gente ver isso no meio da dificuldade, não é? Porque a presença do Espírito da glória e de Deus em nós nem sempre significa alívio e gozo e manifestação emocional, mas simplesmente a capacidade de permanecer crente quando tudo dá errado. É isso que o Espírito Santo faz em nós no meio do sofrimento. Às vezes ele pode trazer alívio da mente, tranquilidade no coração, algum tipo de paz, mas com frequência o que se espera do cristão no meio do sofrimento é a perseverança, que ele continue a perseverar, não negar ao Senhor Jesus, não voltar atrás, não cair em murmuração, ressentimento, mas continuar a servir a Deus, ainda que tudo dá errado. O Espírito da glória de Deus repousa sobre o seu povo, quando ele está no meio da perseguição, garantindo então a sua permanência. Em quinto lugar, verso 15, eles não deveriam sofrer como malfeitores. Não sofra, porém, nenhum de vós como, aí vem a listinha, não é? Assassinos, ladrões, malfeitores e metidos nos negócios dos outros. Não é interessante de que a pessoa metida está na mesma lista do assassino? A gente disciplina o ladrão na igreja, né? Mas o fofoqueiro nunca. A gente é muito incoerente, né? Não está na mesma lista. Está na mesma lista, o metido, né? A pessoa que se mete nas correias dos outros, é o fofoqueiro, maledicente, tem língua comprida, não é? Que nós deveríamos glorificar a Deus por conta desse nome. O verso 16, ele é interessante. Se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. O nome cristão aparece apenas 3 vezes na Bíblia. Apenas 3 vezes. 2 vezes no livro de Atos e essa vez aqui. Os cristãos, a princípio, eles eram chamados de a seita dos nazarenos, eram chamados de discípulos, depois seguidores do caminho. E alguém lembra qual foi a primeira vez em que eles foram chamados de cristãos? Em Antioquia, quando a missão gentílica começou, é que os cristãos foram chamados pela primeira vez desse nome. Enquanto eles estavam no ambiente judaico, eles eram confundidos com uma seita judaica. Então era chamado de Nazareno, o caminho, os discípulos. Né? Não tinha uma identidade muito clara. Mas quando o evangelho vai para os gentios, então o nome que os gentios acharam para se referir aos cristãos, é interessante que essa nomeação não parece ter sido feita pelos próprios cristãos, mas pelos gentios. Por quê? De tanto esses discípulos falarem de Cristo, né? de Cristo, e eles então foram chamados de cristãos a primeira vez em Antioquia, que é a série da missão gentílica. A segunda vez é quando Paulo está pregando o evangelho diante de autoridades, e uma delas
se levanta e diz a Pedro, por pouco, aliás, a Paulo, você acha que com tão pouco você pode me tornar um cristão? Se não me engano foi o rei Agripa, não é isso? Alguém me corrija aí, porque minha memória está falhando aí. Eu acho que foi o rei Agripa. Por tão pouco você quer me convencer a me tornar um cristão? É a segunda vez que o nome aparece. E agora a terceira aqui, nessa carta de Pedro. Se você está sofrendo por conta de Cristo, então se alegre por portar o nome de cristão. Glorifique a Deus com esse nome. Cristão. Quanto significado nesse nome, não é? A história que tem por detrás desse nome, todo o conteúdo teológico que está aí, até que nós tenhamos o privilégio e a honra de sermos chamados de cristãos. Hoje em dia esse nome ele perdeu praticamente o seu sentido, né? Porque ele hoje é usado para englobar, inclusive, agora eu não sei mais qual dos dois, Marquinhos, esse aqui. Você está perdoado, o amor cobre a multidão. Pronto, certo. Obrigado. Obrigado, é melhor assim. O nome cristão, ele hoje é usado de uma forma tão ampla que ele acabou perdendo o sentido. Ele inclui, inclusive, nos grandes órgãos de estatística que medem o tamanho das grandes religiões mundiais, eles vão dizer, nós temos 6 bilhões de pessoas e cerca de 3 bilhões, metade disso se declara cristão. Só que quando você vai ver o que é que eles consideram cristão, aí está toda a Igreja Católica, está toda a Igreja Ortodoxa grega e russa, estão as seitas como Testemunho de Jeová, os mormons, tudo isso eles colocam debaixo, até o espiritismo eles colocam debaixo do nome de cristão. Então perdeu esse sentido, não é, que tem no Novo Testamento, esse nome que era um nome do qual as pessoas, os discípulos, né, deviam glorificar a Deus pelo privilégio de ser chamado de cristão. Quer dizer, aquele que segue a Cristo, que é um imitador de Cristo, ou um pequeno Cristo, como alguns querem dizer, não é? Embora não haja evidência muito clara disso. Mas glorifique a Deus por esse nome. Ou seja, você está sofrendo porque esse é o nome que lhe caracteriza, essa é a sua identidade, você é um cristão. Por isso, dê glórias a Deus por isso. A sétima orientação, verso 17 a 18, essa daqui é complicada, mais uma vez. Pedro está dizendo que eles deveriam lembrar que o fim está próximo mesmo, e que quando o fim chegar, esses injuriadores e ímpios que perseguiam, eles receberiam de Deus a devida recompensa. Agora veja como é que Pedro elabora isso. Ele diz assim, verso 17, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então, o que é que ele está dizendo? Esses sofrimentos que vocês estão passando é o juízo de Deus sobre vocês. Só que juízo aqui não é no sentido de juízo condenatório, mas é Deus usando o sofrimento para nos limpar das nossas imperfeições. É um juízo bondoso, educador, disciplinador e didático. Não é um juízo que nos condena ao inferno. Mas o juízo começa na casa de Deus. Dando quadro maior. A humanidade pecou, caiu em Adão, está debaixo da ira de Deus. E o pecado traz consequências, nos contamina. E traz consequências nos relacionamentos entre nós, de nós com a natureza, especialmente entre nós e Deus. Do meio desse povo, Deus pegou um povo para ele, que é o povo exclusivo de Deus, a nação santa, de sacerdócio, a quem Deus deu essa grande salvação. Só que o juízo de Deus, ele não pode ser... Nós somos livres do juízo condenatório de Deus. Ele não vai mais nos condenar porque Cristo levou esse juízo sobre ele. Mas ainda assim nós continuamos pecadores e Deus vem sobre nós como juiz e diz, olha, você não está amando seu irmão como você devia. Você vai sofrer um pouquinho aqui, tá? Só para você aprender como é que você deve amar o seu irmão. Então, o juízo começa pela casa de Deus. Deus vem primeiro purificar e julgar a sua igreja. Por isso que esses sofrimentos eles são chamados por Pedro aqui de fogo. Assim como o fogo prova a prata e o ouro e os expurga das imundícies e das impurezas, assim também Deus vem sobre a sua igreja com o sofrimento, a semelhança do fogo que purifica, para nos
apartar das imundícies, das iniquidades, dos resquícios de pecado que há em nós. Então, o juízo começa pela casa de Deus. Então, é nesse sentido que ele vai dizer mais adiante que o justo se salva com dificuldade. Não é que é difícil se salvar, ele se esforçou muito para salvar. Não, ele é salvo, mas ele enfrenta muita dificuldade, que são exatamente as provas, os sofrimentos e todas essas coisas que vêm sobre nós e que faz parte do juízo de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Início do verso 7. Ora, se primeiro vem por nós, pergunta Pedro, né? Se Deus começa conosco e nos deixa passar por todo esse... Ora, se nós que somos filhos de Deus e salvos, passamos por esse tipo de sofrimento que nós estamos passando aqui, imagine qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho. Se nós que obedecemos, levamos, apanhamos, somos surrados, né, pelas provações, provados, acrisolados, testados de um lado de outro, em todas as circunstâncias, imagina quando chegar a hora do ímpio. Pronto. Quando for a vez do ímpio. Então, qual vai ser? Né? É a pergunta dele aqui. Qual será o fim? Né? Imagine, adivinhe qual vai ser o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho. Aí ele retorna a essa pergunta retórica no verso 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, ou seja, por meio de todas essas dificuldades, não é, que nós estamos sendo salvos, onde vai comparecer diante de Deus o ímpio, o pecador? Ora, se a salvação ela é obtida através de toda essa dificuldade, somos salvos pela graça, mas como eu disse, a salvação é da culpa, da presença e do domínio do pecado. Né? Somos salvos gratuitamente da condenação, não vamos ser mais condenados. Mas agora vem um pilão, né, para tirar de nós as consequências do pecado, domínio do pecado em nossa vida. É a santificação, é difícil, dói, não é? Deus corta aqui, emenda acolá e dói esse tipo de coisa. Então, né, o justo é salvo com dificuldade. Ora, se o justo, que foi justificado pela fé em Cristo, ele é salvo com dificuldade, para onde é que vai o ímpio, o pecador? A resposta é uma pergunta que não quer calar, não é? E a resposta é inferno. Inferno, condenação eterna, ira de Deus, sem pausa, sem alívio nenhum, pela eternidade afora. Esse é o destino do ímpio, do pecador, do que não obedece ao Evangelho de Deus. Diante disso, né, verso 19, por isso, a conclusão de Pedro, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Porque o Criador é que tem poder para lhe salvar ou para lhe condenar eternamente. Então, Ele é fiel nas suas promessas. Ele nos prometeu a vida eterna em Cristo Jesus. Essa palavra aparece, não aparece, mas a palavra esperança e herança aparece lá no capítulo 1, verso 3 e 4. Que nós somos regenerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, que foi prometida por Deus. Deus é fiel. Então, os que sofrem, encomendem a sua alma ao fiel Criador, sabendo que Ele, através das dificuldades, através dos sofrimentos, haverá de cumprir o que prometeu. Ele dará vida eterna aos que creem no seu Filho, Jesus Cristo. Eu queria terminar essa noite, essa palestra aqui, eu queria orar com vocês. E eu queria que você, nessa noite, à luz de tudo que você ouviu, a exposição da palavra de Deus aqui, você colocasse sua vida, como está aqui, no verso 19, que você encomendasse a sua alma ao fiel Criador. No seguinte sentido, Deus, diante de tudo o que eu ouvi, eu quero encomendar a minha alma a Ti. Essa mesma expressão estava na boca de Jesus quando ele estava morrendo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É a mesma construção no grego. Então, só que Pedro não está dizendo, vocês estão morrendo, façam isso, como Jesus fez na hora da morte. O que Jesus fez na hora da morte, Pedro quer que a gente faça agora. Né? Encomendem a sua alma, o seu espírito, ao fiel Criador. Isso significa dizer, Deus, eu me entrego a Ti, o mais precioso que eu tenho, que é minha alma, eu entrego a Ti sem reservas. Eu quero viver para Ti. Se for Tua vontade que eu sofra por ser um cristão, se eu tomar essa posição de ser um cristão fiel, quando eu voltar agora para casa,
e voltar para o meu trabalho, para o meu emprego, voltar para a minha família, voltar para os meus vizinhos e amigos, eu vou voltar como um cristão, lá na minha escola. Né? Tem adolescentes me ouvindo aqui, jovens, lá na minha escola, na minha universidade, eu vou tomar essa posição, eu sou cristão. Eu quero me encomendar a ti, não importam as consequências, porque eu sei que o Senhor é fiel. O Senhor vai cuidar de mim. Se for a tua vontade que eu seja injuriado, excluído, que o bullying venha em cima de mim, eu estou disposto. Eu estou disposto a fazer isso. Porque eu sei que tu és o Deus a quem nós devemos temer, amar, respeitar, crer e confiar. E minha vida só faz sentido se for nessa direção. Eu queria que nessa noite você fizesse isso. Você dissesse, Deus, eu sou teu. Se você já fez isso, que você renove a sua consagração. Que você entregue sua vida a Deus, na disposição de que, com a graça dele, você vai viver para a glória dele. Em Filipenses 1:29, o apóstolo Paulo nos diz, porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Aqui, Paulo não apenas apresenta o sofrimento como uma possibilidade, mas como um privilégio que vem com a fé. Isso pode parecer paradoxal, mas devemos entender que o sofrimento por Cristo nos une a Ele de uma maneira profunda e preciosa. Como Jesus sofreu pelo nosso bem, nós também somos chamados a suportar tribulações em nosso caminho de fé. Jesus mesmo nos advertiu sobre as dificuldades que podemos enfrentar. Em João 15:20, ele nos lembra: se me perseguiram, também perseguirão vocês. Essa afirmação deve nos preparar contra a visão distorcida de que a vida cristã será isenta de desafios. O próprio Senhor que amamos e seguimos experimentou rejeição, dor e sofrimento. E não devemos pensar que, ao nos declararmos seus seguidores, estaremos isentos das mesmas experiências. Sofrer por Cristo não se resume apenas à perseguição em um sentido físico ou direto. Muitas vezes, o sofrimento pode se manifestar em relações quebradas, em ser mal interpretado, em ser deixado de lado ou até mesmo em dificuldades emocionais. Cada um de nós, por nossa fé, pode encontrar resistência em ambientes familiares, profissionais ou sociais. Em Romanos 8:17, Paulo nos ensina que, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqui, podemos ver que a partilha no sofrimento é um caminho que nos conduz a um relacionamento mais profundo com Cristo. Além disso, precisamos entender que o sofrimento pode ser um meio de fortalecimento e crescimento espiritual. Em Tiago 1:2, somos exortados a considerar as dificuldades como motivo de grande alegria, pois, sabendo que a provação da vossa fé produz paciência. As tribulações nos moldam, nos ensinam a depender mais de Deus e a confiar em sua soberania mesmo nas situações mais difíceis. O sofrimento, à luz da fé, não se torna um fardo insuportável, mas sim uma trilha que nos leva a uma compreensão mais profunda da graça e do amor de Deus. Não podemos também esquecer que o sofrimento por seguir Cristo nos chama à solidariedade. Em 1 Coríntios 12:26, Paulo nos lembra que, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Isso nos convida a estar atentos às lutas de nossos irmãos na fé, estendendo-lhes a mão e suportando juntos as tribulações. O corpo de Cristo, a Igreja, deve ser um lugar onde encontramos apoio, encorajamento e amor, especialmente em momentos de desafio e dor. O sofrimento não é o fim de nossa história. Ao contrário, é uma parte do processo que nos prepara para uma eternidade gloriosa. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo nos conforta com a verdade de que nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.
Devemos fixar nossos olhos não nas circunstâncias temporais, mas na promessa da vida eterna com Cristo, onde não haverá mais dor, tristeza ou lágrimas.